Como procede o presidente de uma comissão ao receber uma proposição para exame? Recebida uma proposição para ser examinada numa comissão, seu presidente designará um dos membros como relator, encaminhando-lhe os autos do respectivo processo para a elaboração do parecer. Quando se tratar de proposição sujeita à apreciação conclusiva das comissões, o presidente ainda deverá determinar a abertura do prazo de 5 sessões para apresentação de emendas, que poderão ser propostas por qualquer deputado e também pela Comissão de Legislação Participativa. Esgotado o prazo, as emendas eventualmente recebidas pela comissão serão encaminhadas ao relator, para exame e inclusão no respectivo parecer. Qualquer membro de comissão pode ser designado relator? Qualquer membro, mesmo suplente, pode vir a ser designado relator de uma proposição, desde que não seja o respectivo autor ou um dos respectivos autores em caso de iniciativa coletiva. Em que consiste o trabalho do relator? O trabalho do relator é basicamente o de estudar detalhadamente a matéria recebida para exame e apresentar à comissão um parecer sobre ela. Nesse parecer, o relator primeiramente deverá apresentar um relatório expondo o conteúdo da proposição ou proposições examinadas, incluindo as emendas eventualmente apresentadas. Numa segunda parte, o relator apresentará seu voto com opinião fundamentada sobre o destino a ser dado a cada uma das proposições constantes do processo, podendo, na conclusão, propor sua aprovação, total ou parcial, apresentar emendas, inclusive substitutivo, propor sua rejeição, sugerir seu arquivamento ou, ainda, formular projeto decorrente da matéria examinada. Antes da apresentação do parecer, o relator ou qualquer outro membro da comissão pode solicitar ao presidente ou à comissão a tomada de algumas medidas de caráter preliminar para a melhor instrução do processo. É o caso, por exemplo, da realização de audiências públicas com autoridades, especialistas na matéria, representantes de entidades da sociedade civil, etc. Outras medidas que podem ser propostas antes da apresentação do parecer são a apensação ou a desapensação de proposições ao processo e a divisão de uma proposição em várias outras, quando se entender que são diferentes as matérias ali tratadas. O que ocorre quando o relator propõe a aprovação de uma proposição com substitutivo? Essa é uma das possibilidades de conclusão de voto mais comuns, muito usada para se proporem alterações de caráter global às proposições ou para se aprovarem, na forma de um texto comum, ideias presentes em várias emendas apresentadas. Por meio de um substitutivo, o relator pode também contemplar várias proposições que tramitem apensadas, aprovando todas em um formato condensado. Apresentando um substitutivo pelo relator, se a matéria se sujeitar à apreciação conclusiva da comissão, deverá ser aberto novo prazo para emendas, dessa vez dirigidas apenas ao substitutivo e restrito o direito de apresentação aos membros da comissão. Recebidas emendas ao substitutivo, retornará o processo às mãos do relator para que se manifeste sobre elas, podendo oferecer, ainda dessa vez, novo substitutivo para incorporar aquelas que considerar adequadas. Depois disso, não há mais oportunidade para emendamento, e a matéria estará pronta para ser incluída na pauta e apreciada pela comissão. Como é o procedimento de apreciação de proposições numa comissão? Em princípio, o procedimento é similar ao das sessões plenárias. Envolve uma fase de discussão e outra de votação.
Nas comissões, entretanto, as proposições não são apreciadas diretamente, e sim por meio do parecer apresentado pelo relator. É esse parecer que será formalmente o objeto da discussão e da votação na comissão. Em razão disso, enquanto no plenário um resultado com mais votos não do que votos sim conduz à rejeição da proposição votada, nas comissões, um resultado com mais votos não significa apenas que o parecer do relator foi rejeitado e não necessariamente a proposição a que ele se refere. Como se inicia a apreciação do parecer do relator pela comissão? Para se iniciar a apreciação de um parecer numa comissão, no momento oportuno da reunião, o presidente anunciará o item respectivo da pauta e dará a palavra ao relator para a leitura de seu parecer. Após, será iniciada a primeira fase da apreciação, que consiste na discussão. Quem pode usar da palavra na comissão para discutir a matéria? Podem usar da palavra na fase da discussão, por 15 minutos cada um, o autor da proposição em apreciação, o relator, os membros da comissão e os líderes partidários. Deputados não pertencentes à comissão também podem usar da palavra por 10 minutos cada um. Durante a discussão, é possível pedir vista do processo? Sim, a oportunidade para se pedir vista do processo ocorre justamente a partir do término da leitura do parecer pelo relator ou da dispensa de sua leitura, se for distribuído em avulsos, estendendo-se segundo a interpretação corrente da Casa, até ser anunciada a fase de votação. Havendo pedido de vista por parte de qualquer dos membros, a concessão é deferida automaticamente por 2 sessões, salvo se tratar de matéria em regime de urgência. No caso de o pedido ser feito por mais de um membro, a vista é concedida conjuntamente. Em qualquer caso, a oportunidade para se pedir vista é única, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos em relação ao processo da mesma proposição. Assim, se a vista já tiver sido concedida a um ou mais membros em um determinado momento, nenhum outro pedido de vista poderá ser concedido em momento posterior. O que é voto em separado? Embora o regimento não o defina expressamente, a prática consagrada na Casa tem ensinado que o voto em separado, na verdade, é sempre um voto alternativo ao do relator, ou aquele que vier a ser aprovado pela maioria da comissão, no caso de o voto do relator não ser adotado pela comissão. O dele também passa a constituir voto em separado. Uma vez apresentado, passa a constar formalmente dos autos e da publicação do avulso referente à proposição. O voto em separado pode ser elaborado por qualquer membro e divergir ou não das conclusões do voto vencedor na comissão. É muito comum que seja apresentado quando a matéria volta à pauta da comissão depois de um pedido de vista. Qual a diferença entre voto em separado e declaração de voto? A figura da declaração de voto não existe no âmbito das comissões. Trata-se de um instituto previsto especificamente para as votações do plenário, constituindo manifestação escrita posterior ao momento da votação. Nela, o deputado poderá expor as razões e fundamentos do voto que proferiu para fins de publicação no Diário da Câmara dos Deputados. A diferença, portanto, entre voto em separado e declaração de voto diz respeito tanto ao âmbito da aplicação, o primeiro exclusivamente nas comissões, a segunda no plenário, como também ao momento em que podem ser apresentados, o primeiro durante a discussão da matéria e antes da votação pela comissão, a segunda no momento imediatamente posterior ao da votação em plenário. O que ocorre quando o presidente da comissão é o autor ou o relator da matéria que será apreciada? Nesse caso,
ele deverá passar temporariamente a conclusão dos trabalhos ao substituto regimental e se sentar numa das cadeiras do plenário do órgão, como os demais membros. Pode o relator alterar o voto por ele apresentado? Sim, o relator pode se convencer, durante a discussão da matéria na comissão, de que foram pertinentes as sugestões de alterações feitas ao texto. Nesse caso, assim que se encerrar a discussão e antes de se iniciar o processo de votação, ele pode pedir ao presidente prazo até a reunião seguinte para apresentar a complementação de voto ou, como é costume na prática, simplesmente expor oralmente as sugestões de alteração que está acatando, sendo esse parecer oral logo votado e posteriormente reduzido a escrito e entregue à comissão. Em que momento e de que modo é votado o parecer do relator na comissão? A votação ocorre logo após o encerramento da discussão da matéria, desde que haja quórum. O processo adotado, em regra, é simbólico, por meio do qual o presidente convida os deputados favoráveis ao parecer a permanecerem como se encontram. Em algumas hipóteses, entretanto, o processo adotado é o nominal, em que se colhem os votos dos membros um a um, oralmente ou por meio do painel eletrônico, quando houver. Se se tratar de matéria que exija votação secreta, os votos são dados por meio de cédulas ou do painel, quando houver. Quem tem direito a voto nas comissões? Todos os seus membros titulares, incluídos os relatores das proposições em apreciação e também o presidente, e todos os suplentes que estejam substituindo os titulares ausentes naquela reunião específica. São colhidos primeiramente os votos dos membros titulares presentes e, em seguida, os dos suplentes dos partidos dos titulares ausentes. Qual o quórum de deliberação nas comissões? Salvo disposição constitucional ou regimental em contrário, as deliberações são tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros da comissão. Qual é o critério de desempate nas votações em comissão? Em caso de empate numa votação, considera-se aprovado o parecer do relator, prevalecendo sua opinião sobre a posição contrária. Como é aferida a presença dos deputados nas reuniões das comissões? Para a abertura das reuniões, a presença mínima, metade dos membros da comissão, é aferida com base no registro do painel eletrônico da sala de reunião. Caso não haja painel na sala ou esteja com defeito, o registro de presença será feito por assinaturas em livro próprio. Para as votações, a presença mínima, maioria absoluta dos membros, é aferida 1. Quando se tratar de processo simbólico, pelos nomes previamente registrados no painel eletrônico, ou, quando não houver painel ou estiver com defeito, pelas assinaturas registradas no livro de presença até aquele momento. 2. Quando se tratar de processo nominal, pelos registros feitos no painel eletrônico no momento da votação, ou, quando não houver painel ou estiver com defeito, no momento da chamada dos deputados à votação. Registre-se que, por força da Resolução número 2 de 2023, as deputadas gestantes, a partir da 30ª semana de gestação ou mediante a apresentação de atestado médico, terão direito à participação plena nas reuniões e nas sessões deliberativas e não deliberativas por áudio e vídeo, mediante a utilização de plataformas de videoconferência, além de poderem registrar a presença e votar as matérias constantes da ordem do dia, das sessões ou da pauta de reuniões de forma remota, nos termos e ato da mesa. Aplicando-se esse direito às deputadas que regressarem do gozo de licença à gestante até o prazo de 180 dias consecutivos após o início dessa licença. Quais as possibilidades de resultado da votação de um parecer numa comissão?
O parecer do relator pode ser aprovado na íntegra ou apenas em parte, no caso de vir a ser superado em alguns pontos em função da aprovação de destaques, oportunidade na qual o relator deve apresentar parecer reformulado que reflita essas mudanças. Em qualquer dessas duas hipóteses, ele passará a constituir a base do parecer da comissão. Uma terceira possibilidade é sua rejeição integral. O que ocorre quando é rejeitado o parecer do relator? Quando o parecer do relator é rejeitado pela comissão, o regimento determina que o presidente nomeie um dos demais membros para redigir até a reunião seguinte, o voto vencedor ou o parecer vencedor. Este deverá reproduzir a posição que tiver sido majoritária na comissão em relação à matéria em apreciação. O que ocorre após o encerramento da apreciação de uma proposição na comissão? Encerrada a apreciação da proposição numa comissão, os autos do processo respectivo são remetidos à comissão seguinte, segundo a ordem constante do despacho de distribuições da mesa. Se se tratar da última ou única comissão que tiver de dar parecer sobre a matéria, os autos devem ser enviados à publicação e remetidos à mesa, que adotará uma das seguintes providências. A. Quando se tratar de matéria sujeita à apreciação conclusiva das comissões, o presidente dará ao plenário ciência da decisão por eles tomada e abrirá prazo para eventual apreciação do recurso em contrário. B. Quando se tratar de matéria sujeita à apreciação do plenário, determinará, quando oportuna, sua inclusão na ordem do dia da Câmara. O que ocorre se duas ou mais comissões de mérito emitirem pareceres divergentes sobre um projeto sujeito à apreciação conclusiva? Essa é uma das hipóteses regimentais de perda do poder conclusivo da apreciação das comissões. A partir do momento em que se verificar a divergência, o rito será alterado e a proposição passará a tramitar segundo as regras de apreciação de proposições sujeitas à deliberação do plenário. Como se verifica que há divergência entre os pareceres? Em princípio, são considerados divergentes os pareceres antagônicos quanto ao mérito, isto é, quando pelo menos um propõe a aprovação, enquanto o outro a rejeição da proposição. Quando são todos pela aprovação, mas com diferentes emendas, só serão considerados divergentes se, ao chegarem à fase de redação final na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, não houver como compatibilizar num texto coerente essas diferentes emendas propostas pelas comissões. Como se pode recorrer ao plenário contra a apreciação conclusiva de um projeto pelas comissões? Para recorrer ao plenário contra uma decisão conclusiva tomada pelas comissões, um deputado deve contar com o apoiamento de pelo menos 1/10 do total de membros da Casa. Dirigido ao presidente da Câmara, o recurso precisa indicar especificamente, dentre a matéria apreciada pelas comissões, o ponto ou os pontos que pretende que sejam reexaminados pelo plenário. O recurso pode se insurgir somente contra aspectos de mérito ou apenas contra aspectos de constitucionalidade, por exemplo. Deve ser interposto no prazo de até 5 sessões contado da publicação dos pareceres nas comissões. Durante a fluência desse prazo, o avulso da ordem do dia de cada sessão da Câmara consigna a data final para a interposição do recurso. É possível recorrer contra pareceres emitidos pelas comissões, mesmo quando a proposição for originalmente sujeita à apreciação do plenário? Em relação aos pareceres sobre os aspectos de admissibilidade jurídico-constitucional ou financeiro-orçamentária, o recurso é sempre possível, uma vez que, tendo caráter terminativo, esses pareceres podem impedir que a proposição chegue ao plenário,
ou que, mesmo chegando ao plenário, discuta tais aspectos em apreciação preliminar. No entanto, quanto aos pareceres sobre o mérito, não há essa possibilidade, porque os pareceres têm caráter meramente opinativos e não impedem que o plenário venha examinar a proposição.